Esta semana vão entrar em vigor 4 decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que ampliam e facilitam o acesso a armas de fogo no Brasil, o que preocupa especialistas em segurança pública. O repórter Vitor Ferreira vai mostrar com exclusividade que o responsável por um ataque ao Ministério da Justiça em novembro do ano passado é um atirador registrado no Exército, justamente a categoria mais beneficiada pelos novos decretos. A política armamentista do governo e o risco que ela representa para a segurança pública e para a democracia são também tema da primeira série em podcast original do Globoplay, com produção do jornalismo da Globo. Brasília, novembro de 2020. Um homem tentou invadir a sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública com um carro, que acabou caindo no espelho d'água. Um pedaço de pau pressionava o acelerador do veículo. O motorista fugiu. Segundo a investigação, ele queria atacar o Supremo Tribunal Federal, mas confundiu os prédios. Luiz Antônio Yurkevich foi preso no mesmo dia, acusado de crime contra a segurança nacional. Com ele foram apreendidos 2 espadas, um arco e 7 flechas. 2 dias antes, a polícia de Goiás já tinha apreendido com Luiz Antônio uma espingarda calibre 12, que ele levava de Santa Catarina para Brasília. Um documento obtido com exclusividade pelo Fantástico mostra que Luiz Antônio viajou mais de 1.500 quilômetros com uma arma legalizada, registrada em nome dele no sistema do Exército em setembro de 2020, 2 meses antes do ataque. Luiz é um CAC, sigla criada para designar caçadores, atiradores desportivos e colecionadores cadastrados no Exército Brasileiro. Este grupo é o maior beneficiado pela flexibilização do acesso a armas de fogo promovida pelo governo Bolsonaro. Se antes eles precisavam de uma autorização do Exército para cada compra de arma, agora podem ter até 60 armas sem pedir uma autorização especial, além de adquirir até 2.000 munições por ano para cada arma de uso restrito. No celular dele, a Polícia Federal encontrou áudios e vídeos com ameaças a ministros do STF que ele postava em grupos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em um deles, Luiz aparece sentado, com uma arma em punho, e diz, abre aspas, "E estamos só arquitetando, ver se é ataque digital ou ataque real, ainda não decidimos", fecha aspas. A Polícia Federal concluiu no inquérito que o ataque teve motivação política. Depois de 4 meses preso, Luiz agora responde em liberdade. Em nota, a defesa de Luiz Antônio Yurkevich afirma que não houve qualquer premeditação de ataque ao STF. Alegou ainda que não foi um ato de conspiração motivado por partido ou grupo político e que Luiz não pretendia usar qualquer armamento. Esse crescimento do armamento civil no Brasil gera muitos riscos. Além do aumento de violência propriamente dito, um risco democrático de uso político dessas armas. Então, acho que, infelizmente, é esse cenário que eu vejo com todos esses decretos publicados pelo governo. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, já foram 14 decretos, 15 portarias, uma resolução da Câmara de Comércio Exterior e uma instrução normativa da Polícia Federal. Tudo para facilitar o acesso a armas de fogo no país. A última leva dos decretos presidenciais, aquela que autoriza a compra de até 60 armas por atiradores desportivos sem a necessidade de uma autorização especial do Exército, foi feita no Carnaval e entra em vigor depois de amanhã. Parlamentares a favor e contra essas medidas travam uma disputa no Senado. 14 PDLs, projetos de decreto legislativo que ainda precisam ser votados, cancelam as medidas adotadas por Bolsonaro porque, segundo os projetos, elas extrapolam os poderes do presidente e invadem as prerrogativas do poder legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escolheu o senador Marcos Duval para relatar esses PDLs. Marcos Duval é favorável à flexibilização do acesso a armas de fogo e deixa isso claro nas suas redes sociais. Os PDLs que questionam os decretos de Bolsonaro seriam votados na última quinta, mas foram retirados da pauta a pedido do relator. O que cabe a mim agora, presidente, é pedir a possibilidade de ser pautado em outro momento, não conseguir concluir o meu relatório. Eu quero deixar claro aos meus amigos, meus parceiros, que isso não é uma estratégia, meu voto não é tendencioso, meu voto é técnico. A oposição protestou e classificou o adiamento como manobra. Nesse momento, a omissão do Senado acarretará armar as pessoas.
no momento dos mais tensos da história nacional. Se nós não deliberarmos sobre esse decreto de armas, nós podemos ter um outro problema depois do dia 12, com as pessoas se armando em um ambiente de conflito. Com os PDLs que revogam os decretos de Bolsonaro parados no Senado, os partidos PSB e Rede acionaram o STF contra as medidas. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. O presidente do Senado falou sobre o adiamento da votação. O objetivo é dar essa estabilidade jurídica sobre se há um excesso ou não no decreto presidencial. É muito importante que haja um amadurecimento legislativo da melhor forma possível. E o projeto retornou para a pauta de quinta-feira da próxima semana no Senado Federal. A gente hoje tem um país muito mais armado. Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, 542.314 armas de fogo foram registradas. Esta voz é da repórter Sônia Bride. Ela estreia hoje A Mão Armada, a primeira série em podcast original do Globoplay, produzida pelo jornalismo da Globo. Será que é uma boa ideia, em termos de segurança pública, aumentar o número de armas em circulação? Ou será que existem outros interesses por trás desse projeto de armar a população brasileira? Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Quais são os impactos que essa liberação de mais armas e armas mais letais pode ter na segurança pública? Que impacto isso pode ter na democracia? Foram esses questionamentos de segurança pública e de segurança institucional, no sentido de preservação da democracia, que levaram a gente a fazer esse projeto. Você não atenderia um chamado do presidente para pegar em armas para defender o mandato dele se ele se sentir ameaçado? Em meio à crise, o valor de mercado da maior fabricante de armas do país, a Taurus, disparou. De 300 milhões para mais de 2 bilhões em 1 ano e meio. Numa narrativa cheia de suspense, a série, dirigida por Christine Kist e produzida por James Alberti, revisita casos emblemáticos ligados ao uso de armas de fogo. Uma adolescente de 14 anos disparou uma arma e matou uma amiga também de 14 anos. Assaltantes aterrorizaram Criciúma, em Santa Catarina, na madrugada de hoje. Nós fomos atrás dos detalhes desses crimes para tentar entender as motivações e as consequências de afrouxar o acesso às armas de fogo. E mostrar que o que o presidente assina ou manda assinar pode resultar em morte. 2 assassinos mataram 8 pessoas, feriram mais 11 e se mataram hoje de manhã em Suzano, São Paulo. Como que aqueles 2 assassinos conseguiram arma? Qual é a arma que eles tinham? Um revólver. Mas qual era a arma que eles queriam ter? Uma pistola. Mas se um criminoso está disposto a matar e morrer, que diferença faz se ele está armado com uma pistola ou um revólver? E a gente faz, inclusive, no estande de tiro, uma comparação entre um revólver e uma pistola. O poder de fogo e a letalidade dessas armas nas mãos de criminosos. À medida que você vai atirando com a pistola, as cápsulas já vão sendo ejetadas. Com isso, você dá muito mais tiros no mesmo tempo, comparado com o revólver. Sim. Todo domingo tem episódio novo disponível de graça no Globoplay e também no G1 e na Deezer. O primeiro já está lá, é só acessar por esse QR Code aqui no canto da tela. Para esse primeiro episódio, eu fui até a favela de Acari para contar a história do assalto ao então deputado Jair Bolsonaro, lá em 1995. Marginais rendem Bolsonaro e levam motocicleta e arma. Mesmo armado, me senti indefeso, comentou o parlamentar. Essa frase, mesmo armado, me senti indefeso, é a síntese disso que os especialistas chamam de efeito surpresa. Quem está armado na rua, se é abordado por bandidos, não consegue reagir. Na grande maioria dos casos, é claro que tem algumas exceções. E o pior é que, além de os bandidos roubarem a pessoa, acabam levando a arma, então aumenta o arsenal do crime. Piracaia, interior de São Paulo. 7 homens roubaram esta agência bancária. A 100 quilômetros dali, uma discussão entre desconhecidos terminou em tiro. Nesta rodovia, o transporte ilegal de 3 fuzis foi descoberto pela polícia. Mas de onde vem
tanta arma? O Fantástico percorreu o caminho das armas que conectam esses crimes. São fuzis e pistolas que, nas mãos dos criminosos, levam terror por onde passam. Aqui em Piracaia, a 100 quilômetros de São Paulo, essa agência bancária foi atacada em plena luz do dia. Uma cidade pequena, onde a calma impera. De repente vem tiroteio, não sei o quê, invasão de uma agência bancária, é terrível, né? Teve tiroteio, teve helicóptero, então um negócio que foi osso, né? O assalto aconteceu em novembro de 2017. No meio do armamento apreendido estava este fuzil, segundo a PM, com a numeração intacta. Um estudo feito pelo Instituto Sou da Paz para o Fantástico cruzou os números de série das armas apreendidas nesses crimes com boletins de ocorrência de armas roubadas e concluiu que as armas furtadas de um colecionador estavam nas mãos de criminosos. Entre 70% e 80% das armas apreendidas no crime, ou no roubo ou no homicídio, são armas nacionais e são armas pequenas. É claro que tem as armas longas, as armas que habitam o crime organizado, os grandes assaltos. Essas armas, muitas delas podem ter vindo pelas fronteiras. A gente aumentou o risco delas circularem aqui, uma vez que a gente possibilitou que elas sejam vendidas com mais facilidade. É muito importante a gente fazer esse rastreamento e controlar a entrada das armas legais, porque elas, sim, abastecem o crime no nosso país. O fuzil da marca Norinco, usado no roubo em Piracaia, foi fabricado na China. Segundo o Exército Brasileiro, ele foi registrado em 2005 em nome de um colecionador cadastrado no sistema do próprio Exército e autorizado a colecionar armas. Em fevereiro de 2017, esse mesmo colecionador fez um boletim de ocorrência, comunicando o furto de 43 armas, incluindo o fuzil. E 8 meses depois, esse fuzil foi apreendido no assalto em Piracaia. Eu vou conversar agora com o colecionador, dono dessas 43 armas. Por uma questão de segurança, a gente não vai dizer o nome dele, não vai dizer nem o bairro onde esse roubo aconteceu. Eu sou colecionador há quase 30 anos. Eu participava de competição de tiro, tudo era esportista. E eu tinha uma sala forte, sala cofre, com cofres devidamente fechados, com sistema de segurança com câmera. A sala cofre fica no subsolo de uma casa de alto padrão em São Paulo. O armazenamento rigoroso é exigido pela legislação e, no caso dos chamados CACs, é fiscalizado pelo Exército. Segundo o colecionador, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a sala cofre foi invadida, mas nenhum rastro da invasão foi deixado para trás. Eu fui viajar e quando eu voltei, eu fui na minha sala cofre, ela tinha sido furtada. A polícia investigou, foi procurar a pressão digital e não achou nenhum indício do furto. Da mesma forma que abriram minha sala cofre, eles fecharam, né? Levaram tudo ou ficou coisa para trás? Não, levaram, acho que uma parte do que eu tinha, outra parte não levaram. O que aconteceu com essas armas entre o dia do furto e o momento em que foram apreendidas pela polícia sendo usadas por criminosos, ninguém sabe. Nesse caso do furto das 43 armas da casa de um colecionador... A princípio, pela quantidade, a gente poderia sim imaginar isso como sendo um furto voltado enfim, a construção de um arsenal que possa vir a ser de alguma forma emprestado, alugado em ações criminosas de terceiros. Uma outra arma furtada do colecionador foi encontrada na rodovia Castelo Branco. Um caminhão que vinha de Umuarama, no Paraná, foi abordado pela polícia na praça de pedágio de Itatinga, a 220 quilômetros de São Paulo. Na carroceria, armas de guerra, municiadas, prontas para uso, que seriam levadas para Campinas. Segundo a investigação, o caminhoneiro transportava as armas usadas numa tentativa de roubo a banco no Paraná. Foram apreendidos 2 fuzis, uma carabina e 350 munições. A carabina, um fuzil de cano mais curto, é da marca Colt. Foi fabricada nos Estados Unidos e registrada no sistema do Exército em 2007, em nome do colecionador de São Paulo. Das 43 armas furtadas do cofre, a polícia apreendeu ainda uma outra pistola, uma Glock, modelo austríaco. Comprada em 2006, essa arma foi usada durante uma discussão entre 2 homens nesta praça, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. A vítima levou 3 tiros. 43 armas, que ganharam rumos diferentes no mundo do crime. Não sou responsável pela criminalidade, não sou responsável pelo uso de arma por bandido.
Nunca me senti, não vou me sentir responsável por isso. O senhor, quando aconteceu, se desanimou de colecionar ou continuou? É demais. Mesmo com parte das armas dele encontrada, a polícia não descobriu quem era o proprietário da pistola e dos fuzis. No caso da pistola Glock, a justiça determinou a destruição da arma, sem saber que ela tinha um dono. Já a carabina foi doada, também por determinação da justiça, para a Polícia Civil de Botucatu, interior de São Paulo. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que determinou a destruição de uma arma e a doação de outra porque a investigação policial não identificou o dono das armas. Essa questão de onde veio a arma é uma questão que raramente é feita. São poucas as ações policiais, as investigações policiais, que de alguma forma despendem tempo e energia em buscar, em rastrear a origem da arma. A Polícia Civil de São Paulo afirmou em nota que os crimes mostrados na reportagem foram registrados antes do boletim de ocorrência sobre o roubo das armas do colecionador, mas não explicou por que não investigou se as armas tinham um dono. E a gente não vê uma análise profunda sobre o registro inicial, para quem ela foi vendida, se depois teve outras notificações sobre o desvio, se ela foi furtada em algum momento, para a gente reconstruir o caminho que a arma fez. Não é um padrão nas investigações no país, infelizmente. E no podcast Isso é Fantástico, que também já está no ar, o repórter Vitor Ferreira conta para o Murilo Salviano os detalhes da história do empresário que teve as armas roubadas. Tem também uma conversa com a repórter Sônia Bride e com a editora Cristine Kist, que estão à frente do podcast A Mão Armada. Para ouvir, basta acessar o Globoplay ou o nosso site.